Bom, galerinha, vamos continuar com a geometria analítica. Eu sou o professor João Pedro e a gente vai continuar falando sobre os pontos notáveis do triângulo. A aula de agora vai ser circuncentro e ortocentro. Vem comigo! Fala, galerinha! Voltando agora com a geometria analítica, eu sou o professor João Pedro e a gente vai falar de mais um desses pontos notáveis do triângulo. Esse é o terceiro ponto que a gente está vendo, que é o circuncentro. Antes de falar dele, tem que lembrar o que é a mediatriz. Lembrando que a mediatriz é uma reta perpendicular ao lado que o divide em duas partes congruentes. Então aqui, ó, eu tenho o meu lado e essa reta, ela passa formando 90 graus com esse lado e divide ele em duas partes congruentes. Então, eu tenho dois segmentos aqui com a mesma medida. Esse lado vira dois segmentos com a mesma medida. Essas daqui, em azul, são as mediatrizes do meu triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, a mediatriz 1, mediatriz 2 e mediatriz 3. Esse ponto onde elas se encontram é o que a gente chama de circuncentro do triângulo, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Só um alertazinho aqui. Na aula que a gente falou sobre os tipos de triângulos, sobre as classificações de triângulos, a gente falou sobre o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Quando a gente tem o circuncentro, dependendo do tipo de triângulo, da classificação que aquele triângulo ganha, ele vai estar num ponto diferente. Então, a gente tem, então, quando o triângulo é acutângulo, quando todos os seus ângulos são menores que 90 graus, a gente vai ter que o circuncentro ele é interior ao meu triângulo, vai ficar do lado de dentro do triângulo. Se for um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90 graus, esse circuncentro vai ficar do lado de fora do meu triângulo. E se eu tiver um triângulo retângulo, que tem exatamente um ângulo reto, esse meu circuncentro vai estar exatamente em cima da hipotenusa do meu triângulo. Beleza, galera? Bom, galerinha, a mágica já aconteceu e a gente tem aqui o nosso quarto ponto notável do triângulo, que é o ortocentro. Antes de falar dele, tem que lembrar quem é a altura. A altura é o segmento que liga o vértice ao lado oposto, formando um ângulo reto. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, vértice A, vértice B, vértice C. O vértice A vai se ligar ao meu lado BC por essa altura aqui em azul. Quando ela toca aqui, ó, o meu segmento BC, ela forma um ângulo reto com esse meu lado BC, certo? Esses pontos onde as alturas batem nos outros lados é o que a gente chama de pé das alturas. Então, esses três pés das alturas aqui formam um ângulo, o ponto aqui forma um ângulo reto com o meu lado e a minha altura. E aí, quando eu tenho essas três alturas aqui no meu triângulo, o ponto de encontro delas é o que a gente chama de ortocentro. Aqui também tem um outro alerta, que é para exatamente a posição do meu ortocentro, dependendo da classificação do triângulo. Se esse triângulo for um acutângulo, como é esse exemplo que está aqui no quadro, o meu ortocentro vai estar no interior do meu triângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, esse meu ortocentro vai estar exatamente no vértice aonde esse ângulo é reto. E se eu tiver um ângulo obtusângulo, esse meu ortocentro vai estar num ponto exterior ao meu triângulo. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.